Amém, aleluia. Meus amados, podemos tomar os nossos lugares nesta noite. É bom estar convosco e podermos meditar na palavra do Senhor. Amém? Meditar na palavra de Deus é enriquecer a nossa alma. E nós precisamos de o fazer repetidas vezes. Amém? Aleluia. Amados irmãos, nós estamos meditando na carta aos Hebreus, no capítulo 7. E na última sexta-feira nós estivemos falando acerca das figuras de Melquisedeque e Abraão. Vimos que elas são recuperadas de novo para esta narrativa. Melquisedeque é de novo apresentado como um tipo de Jesus Cristo. E os crentes agora são prefigurados pelo personagem de Abraão. Vimos que as pessoas acreditavam que os nomes eram de alguma coisa, de alguma forma, caracterizavam o indivíduo, e vimos que este Melquisedeque é rei de justiça, rei de Salém e rei da paz. Ainda tivemos visto que Melquisedeque é uma palavra composta da palavra Melech e Tzedik. Meler é rei e Tzedik é justiça. Depois tivemos ainda vendo que os dois sacerdócios, o sacerdócio eterno, Melquisedeque era superior porque ele abençoou Abraão, era anterior a Abraão, o seu sacerdócio é eterno, não tem um princípio e um fim. Vimos que, por oposição, o sacerdócio levítico, vimos que Abraão, patriarca de Levi, já considerava Melquisedeque, e vimos que o sacerdócio levítico é sucessivo, e nós iremos ver isto mais detalhadamente neste estudo de hoje. Vimos que não aparece nenhuma menção à sua linhagem, pelo que o escritor coloca-o sem pai, sem mãe e sem família, comparando desta forma a Jesus Cristo, que é eterno. Vimos que se para o sacerdócio era necessário ser da linhagem de Arão, neste caso a origem de Melquisedeque é omitida. Vimos também que acrescenta sem princípio nem fim de dias, o que só poderia estar a falar de alguém que é eterno. E por último vimos ainda que no versículo 3 diz que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. E vimos que, segundo Guthrie, esta palavra afomoio diz que apenas aparece uma vez no Novo Testamento e é uma palavra sugestiva e significa um modelo de cópia. Quando diz que ele foi feito semelhante, diz que havia um original e ele foi feito como um modelo de uma cópia. Depois falámos acerca do dízimo. Vimos que Melquisedeque e Abraão apresentam aqui a temática do dízimo e vimos que ela é recuperada aqui também. O dízimo era recolhido como uma ordem legal no tempo da lei, era dado como uma obrigação, e vimos que Abraão, ele deu o dízimo de forma voluntária e foi dado num ato de reconhecimento. Então, antes que houvesse imposição, havia já como uma forma voluntária de reconhecimento. E agora sim, meus amados, nós vamos até ao versículo 11 do capítulo 7 de Hebreus, e eu gostava que pudesseis ler comigo nesta noite. E, meus amados irmãos, nós vamos continuar a falar deste tal sacerdócio e de Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Versículo 11 diz assim: os irmãos, se quiserem acompanhar, ele está projetado. Se quiserem ler na vossa Bíblia, capítulo 7, versículo 11 da carta aos Hebreus. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdote, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem
pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que Nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito mediador. Até aqui a palavra do Senhor. A primeira pergunta que nós precisamos de colocar é: o que é que o escritor queria falar? O que é que ele queria dizer? Primeiro, ele queria apresentar Jesus como o maior sumo sacerdote. Ele não queria apresentar Jesus como mais um, ele queria apresentar como alguém que está acima de todos os outros. Ele não queria apresentar Jesus como um substituto do último, mas ele queria apresentar Jesus como alguém que é distinto, diferente de todos os outros. De Jesus, o sacerdote divino. De Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Da nova aliança, superior à lei. Da universalidade da nova aliança, não apenas restrita ao povo de Israel, mas para todos nós. Então, meus amados irmãos, o escritor aos Hebreus, ele estava empenhadíssimo em nos apresentar Jesus como o grande sumo sacerdote. Amém? E deixem-me falar um bocadinho convosco acerca da função da lei. Eu vou já apresentar aqui 3 coisas. A primeira delas é que ela tinha a função de denunciar o pecado. A segunda delas, apontar na direção de Jesus Cristo. Mas apesar disso, o homem continuava separado de Deus. Se a lei tivesse conseguido resolver todo o problema do pecado, por que é que foi necessário vir Jesus Cristo? Se a lei fosse suficiente, se o sacrifício dos animais fosse suficiente, para que era o sacrifício de Jesus Cristo? Na verdade, toda a lei apontava para um novo sacrifício, um verdadeiro sacrifício, o sacrifício de Jesus. Permitam-me ler convosco Romanos capítulo 3 e no versículo 20, e diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. No capítulo 5 e no verso 20, que os irmãos poderão acompanhar também, diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amados irmãos, esta lei, ela não resolveu, mas ela apontou para alguém que iria resolver.
Eu vou trazer um texto que na tradução mais comum que utilizamos, a Revista e Corrigida, ela tem um palavreado um pouco complicado nos nossos dias, mas eu vou procurar numa tradução mais recente, para nós entendermos verdadeiramente o que é que Paulo está escrevendo lá na carta aos Gálatas. Gálatas 3, 24 e 25 diz: de maneira que a lei nos serviu de quê? De aio. O que é isto? Veja, por exemplo, na Bíblia para Todos, na tradução BPT, dessa maneira, a lei foi a nossa educadora. Olha, e deixe-me mostrar-vos como é que a NTLH nos traduz isto. Assim, a lei ficou tomando conta de nós. Até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio... Aleluia! A lei, ela apontava para alguma coisa, mas ela não era essa coisa. Quando nós vamos na estrada, e se vocês quiserem ir aí para uma estrada sinuosa, vão encontrar uns quantos sinaizinhos desses. Aparecem os sinais de perigo que nos indicam que a seguir vamos ter uma curva apertada. Conhecem esse sinal? Sim? Sabe uma coisa? O sinal não é a curva. Mas ele indica que está ali uma curva. A lei apontava para alguém. Esse alguém era Jesus Cristo. Veja, agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Depois de você fazer a curva, você não precisa do sinal para nada. Já fez a curva. Mas até lá, o sinal é uma advertência. A lei apontava para o sacrifício de Jesus. Todos os sacrifícios da lei apontavam para os sacrifícios de Jesus. Veja o que é que diz lá na tradução do BPT. Agora que veio o tempo da fé, já não estamos sujeitos à lei como nossa educadora. Sabe porquê? Porque quando Jesus veio, nós fomos justificados mediante a fé em Jesus. Amados irmãos, prezadas irmãs, é tão importante nós olharmos para a forma como Deus providenciou um caminho transitório, uma indicação que apontava para algo definitivo que Ele providenciou para nós, mediante a pessoa bendita de Jesus Cristo. O sumo sacerdote eterno. Olha, Flávio José calculou que houveram 83 sumos sacerdotes desde Arão até o ano 70 depois de Cristo, o ano em que foi destruída a cidade de Jerusalém e o templo. No entanto, é verdade que eles estiveram lá, mas eles passaram. Todos eles nasceram e eles morreram. Mas Jesus Cristo, Ele é o sacerdote eterno, que pode salvar. Jesus permanece para sempre no ofício. Por isso, o seu sacerdócio é eterno. E por isso, pode fazer o que nenhum sumo sacerdote fez. Amém? Aqui há uns tempos fiz aqui publicidade a um livro que o autor está ali a olhar para mim. E disse que uma das coisas que me chamou a atenção naquele livro é que fala de uma coisa que normalmente não é muito falada, sobretudo de uma forma simples. É aquilo que Jesus está a fazer agora por nós. Jesus continua fazendo alguma coisa por nós. Importantíssimo. Nós não teríamos salvação se Ele não estivesse fazendo alguma coisa por nós agora. E, amados irmãos, prezadas irmãs, deixem que vos diga nesta noite, o nosso sumo sacerdote continua no cargo.
continua no ofício, continua a compadecer-se por nós. Amém. Hebreus capítulo 7, no verso 23 e 24, diz: e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Amém. Bem, nós temos aquela máxima que às vezes usamos e dizemos que ninguém fica cá para semente. Já ouviram isto, não já? Os sumos sacerdotes também não ficaram. Quando chegou à sua hora, eles partiram como os outros. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou e continua. Aleluia! Este é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote permanente vive sempre, não apenas vive sempre, mas vive sempre para interceder. Eu vou repetir, ele não apenas vive sempre, mas ele vive sempre para interceder. Veja lá comigo. 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu ainda preciso que ele interceda por mim. Amém? E não quero ser muito negativo convosco, mas acho que por mais anos que viva aqui vou continuar a precisar que ele interceda por mim. Porque vou continuar a ser imperfeito, com falhas, e ele vai ter que interceder por mim, é a única solução. Mas sabe uma coisa? Eu tenho uma esperança e uma confiança. É que apesar de eu continuar aqui com as minhas imperfeições e com as minhas falhas, ele vai continuar preocupado comigo e interceder por mim. Então eu posso ter confiança. Aleluia. Amém. Por ele, por Jesus, chegamos a Deus. Veja, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Você não chega a Deus de outra forma se não for através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Não temos como fazer. Não temos alternativa. Não temos outro caminho nem outro meio. Mas através de Jesus, sim. Mediante o perdão dos nossos pecados. Mediante o caminho que Ele abriu para todos nós. Nós podemos chegar verdadeiramente a Deus. E meus amados irmãos, Ele é um sumo sacerdote perfeito. Sabe porquê que eu preciso que Ele interceda por mim? Porque eu não sou perfeito. Mas Ele é perfeito. Amém? Ele é perfeito. A perfeição, para sermos bem rigorosos, apenas é verdade na pessoa de Deus. Tudo aquilo que nós dizemos está tão perfeito, quando vamos ver bem ao pormenor, encontramos sempre qualquer coisa. Mas que não seja, descobrimos que não consegue ficar perfeito para sempre. No entanto, meus amados irmãos e irmãs, eu quero dizer-vos que o meu Deus, Ele é perfeito. Eu quero dizer-vos que Jesus Cristo, Ele é perfeito. Ele sempre foi perfeito e Ele vai continuar a ser perfeito. Ele é perfeito. E quando nós falamos de perfeição, na essência do conceito, no mais profundo do conceito, nós só podemos aplicar à pessoa de Deus. Jesus Cristo é Deus e Ele é perfeito. Amém? Olhe, veja mais. Ele é
santo. Encontramos lá: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ele é inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. E isto faz com que ele seja diferente. Estou-me agora a referir à pessoa de Jesus Cristo. Isto faz com que ele seja diferente dos sumos sacerdotes. Porquê? Venha, por favor, comigo ao versículo 26. Convinha-nos um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E agora veja porquê. Está lá no verso 27. Que não necessitasse, veja como os outros eram imperfeitos, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Jesus não era igual aos outros. Ele era perfeito. Os outros eram, mas Jesus continua a ser. Os outros eram imperfeitos e nunca conseguiram ser perfeitos. Jesus era perfeito e ele continua a ser perfeito. Veja, a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Deixem-me dizer-vos nesta noite, Jesus Cristo é perfeito. E como sumo sacerdote é perfeito. E amado irmão, prezada irmã, isto coloca em nós uma grande confiança. Porque o nosso acesso a Deus está nas mãos dele. E ele não vai falhar. O perdão dos nossos pecados está nas mãos dele. Mediante a nossa fé nele. E quando eu confio nele, eu posso ficar tranquilo porque ele não vai falhar. Amém? Às vezes nós falhamos. Falhamos na nossa confiança. Falhamos em não perceber o quão perfeito ele é. Falhamos em não perceber o quão grande e completo e acabado foi o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas quando nós colocamos nele a nossa confiança, nós temos acesso à presença de Deus. E deixe-me dizer-vos mais uma vez nesta noite, ele não vai falhar. Amém. Não vai precisar de férias, não vai meter baixa, não vai precisar de descanso, nem tampouco se vai cansar de nós. Ele vai continuar no seu ofício de sumo sacerdote, intercedendo por nós em cada dia. Ficamos mais tranquilos? Aleluia. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que no nosso coração possa haver cada vez mais confiança, possa haver cada vez mais gratidão, possa haver cada vez mais esta fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele fez e que continua a fazer por cada um de nós. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs. E olhe, quando o diabo quiser pôr na tua mente que tu estás sozinho e perdido, ele está a te enganar mais uma vez. Porque Jesus continua lá. Jesus continua no seu ofício. Ele nunca vai falhar. Que o Senhor ricamente abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Vou pedir que me tirem...